A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, do verso 17 até o 24. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 17 até o 24. A nossa mensagem é a mensagem chamada A Mensagem da Cruz. Amém? Todos encontraram? Eu vou ler na minha versão e você vai ler na tua versão, acompanhando juntamente. Vamos fazer a mesma leitura. E a leitura começa em nome de Jesus, no verso 17, que diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, podem ler todos juntos, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Glória a Deus. Grande Deus, eu estou na tua presença nesse momento. E me desfaça, Pai bendito, de toda a minha sabedoria. Me desfaça, Pai bendito, da minha inteligência. Desfaça, Pai bendito, dos meus preparos. E coloco a minha vida, a minha boca, os meus lábios, os meus pensamentos a teu serviço, Senhor. Que tu fales conosco, que tu fales com a tua igreja através dessa mensagem. Essa mensagem da cruz. É uma mensagem que precisa ser entendida, precisa ser compreendida, precisa ser vivida. E nós queremos vivê-la, Pai bendito. Te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. A mensagem da cruz. Um cidadão, um judeu, eu ia dizer israelita, não é israelita, judeu. Um judeu da Rússia foi preso por algumas diferenças que ele tinha com o Estado. Foi condenado a 15 anos de prisão. Deixou fora sua esposa e um filho de 4 anos. Imagine vocês, ficar 15 anos ausente do seu filho de 4 anos. Nesse intervalo, alguém pregou o evangelho para ele, ele aceitou Jesus. Ele entendeu a mensagem da cruz de Cristo. Ele entendeu, compreendeu, aceitou. E ficou aquela ansiedade que qualquer um de nós teríamos, aguardando o momento de encontrar seu filho. A hora que fosse encontrar seu filho, o que ele iria dizer? Como seria a reação do seu filho? Mas as coisas não correm muito bem como nós pensamos. Só que venceu os 15 anos, ele foi posto em liberdade. Daí encontra um jovem bonito, bem arrumado, bem afeiçoado, de boa conversa, e com uma corrente no pescoço e uma cruz. Ele disse: chegou a hora de eu ter uma conversa com ele. E pediu para ele: meu filho, depois de talvez 2 horas de conversa, ele pergunta: meu filho,
O que representa para você essa cruz, esse crucifixo que você carrega no teu pescoço? E o rapaz, eu não sei se seria a resposta desse jovem que está aqui, não sei se seria a resposta de outros, né? Todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Ele disse, para os jovens da minha idade, carregar uma cruz no pescoço é um negócio muito jóia. E por isso eu também uso, né? Imaginem vocês a decepção do pai, que esperava que ele dissesse, aqui, essa cruz representa a minha religião, representa o Evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário por mim e por todos vocês. Eu sempre digo, é um negócio próprio meu que eu costumo dizer, que Jesus não morreu por todo mundo. Jesus não morreu por todos que estão aqui. Não é assim. Se você fosse único, você tem que pensar dessa forma, se você fosse único, Jesus derramaria o seu sangue na cruz do Calvário, seria crucificado, seria vituperado, seria humilhado por você. Só você. Essa é a forma única que nós temos que olhar o sacrifício de Jesus. Quando nós falamos que ele morreu por todos, morreu pelo mundo, Jesus morreu por todos, para você sobre uma parte muito pequena. Eu até falei, era uma mensagem que eu tinha para trazer hoje, mas não sei por que ela foi banida. Mas eu tenho um pensamento. Tem uma palavra aqui no Apocalipse, fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É isso? Tem essa passagem? Tem. Então é isso. Nós estamos estudando nos nossos pontos doutrinários que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Capítulo 1 de João, como é que fala? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? E todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele se fez. Então ele estava lá no começo, no princípio. Como Deus. Estava lá no princípio como Deus. Morto lá antes da fundação do mundo. Então, eu digo para o presbítero Osias aqui, que daqui a 10 anos, reticência. Se for uma coisa boa, ele vai ter uma época, 10 anos de expectativas. Mas se for uma coisa ruim, 10 anos de ansiedade. 10 anos definhando por causa daquilo. Vocês observaram que Jesus, o Filho de Deus, morto antes da fundação do mundo, ele começa a sofrer lá? Ele está sabendo. Ele nasce. Ele foi vindo, e chegou num ponto onde ele já estava quase. Porque isso aí existe prazo de eternidade também. Né? Nós contamos, né, prazo de eternidade. E aí Jesus nasce como homem. Sair de Deus para ser homem. Imagine vocês, coloque-se vocês no lugar de Jesus. O quanto ele foi descendo, esvaindo-se. Abrindo mão, perdendo. Quem assistiu aqui à Casa do Pai? Quem assistiu ao seminário à Casa do Pai? Vai lembrar muito bem. Jesus nasceu dentro ou nasceu fora, né? Foi assim que foi falado ali. Jesus nasceu dentro ou nasceu fora? Estão lembrados da história? Até aí, ele vai se esvaindo, vai sofrendo. Imagine vocês. Nasceu num palácio, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei de toda a glória. Dono do mundo, dono de tudo. Do Senhor é a terra, sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Ele é Senhor de tudo. Devia nascer no palácio.
Mas ele nasceu na... Isso é humilhação. Isso é humilhação. As nossas grávidas procuram os melhores hospitais para ter os seus bebês. Mas Jesus nasceu lá na manjedoura. Numa situação deplorável. Isso é muito humilhante. Isso é muito humilhante. E Jesus vai sofrendo isso na pele. Jesus vai sofrendo isso na pele. E mais. Deus de toda a glória. Chega um momento que ele diz, ele vai fazer qualquer coisa, as pessoas dizem, mas com que autoridade você diz que só Deus perdoa pecado? Precisar provar que ele era Deus. É uma coisa difícil. Tem uma história. Quem teve a oportunidade de assistir uma ópera chamada La Traviata, o solista daquela ópera estava nos Estados Unidos. Claro que anônimo, né? Ao invés de hospedar num bom hotel, ele hospedou lá igual o presbítero Osias quando vai para determinadas, né? Vai nos lugares assim mais devagar para ninguém não ser badalado. E o homem estava lá. Ele era o solista, conhecido em todos os Estados Unidos. E lá hospedava também uns cacheiros viajantes. Isso já não existe mais, né? Mas cacheiro viajante é um pessoal bastante dinâmico. Bons artistas, normalmente. Onde eles vão, eles conquistam as pessoas. Porque eles têm muita coisa para apresentar. E um dos cacheiros viajantes que estava ali na hora do café, resolveu dar uma palha. Disse, olha, eu sei cantar o solo da Traviata. E todo mundo então ficou, né? Então então faz favor. E ele cantou. E o cidadão, que era o cara de verdade, estava lá sentado. Ele sentiu na obrigação de dizer que ele podia fazer igual ou melhor, né? E ele disse, mas eu também consigo fazer, mas eu sou capaz de fazer talvez melhor do que você. Aí deram uma altura no piano, e ele cantou o solo que ele cantava normalmente nos grandes teatros, e todo mundo olhou para ele e disse, rapaz, você até dá os ares do artista, mas você não está com essa bola toda não. Então, Jesus também, da mesma forma, tem que provar que ele é Deus. Jesus também tem que provar que ele é Deus. Eu não sei se vocês já pensaram, quando vocês leem aquele texto da palavra de Deus, quando Jesus faz aquela reclamação com Deus. Imaginem vocês o tamanho da sua ansiedade quando ele estava, que saudade ele estava quando ele fez essa citação. Pai, glorifica teu filho com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse. Quantos séculos Jesus vem vivendo esse tipo de vida, esvaindo. Eu sei que, encurtando a história, Jesus morre na cruz. E nós, o que é que nós achamos que seja a cruz? Será que a cruz, a mesma decepção que aquele russo, o judeu russo, teve com seu filho, será que não temos aqui? O que é a cruz para você? O que representa a cruz para você? Eu sou de uma época, talvez o Osias também, né? Deve ter lembrado do pai, do avô, vivido aquele tipo de coisa. Cruz não condizia com crente. Cruz condizia com católicos. O protestantismo, você também, Paulo? Na tua adolescência ou na tua infância, cruz não era coisa de crente, cruz era da igreja católica.
Eu fui criado assim, eu fui ensinado assim. Nós nos esquecemos que a cruz representa que Jesus deu a sua vida, esvaiu o seu sangue por nós. Nos amou. Agora, veja bem. Amém. A mensagem da cruz não está aqui no Novo Testamento. Quando o homem pecou, quando Deus fez a promessa ali, a mensagem da cruz está viva. A mensagem da cruz começou ali. E depois ela vem. E nós temos necessidade de entender que, como disse o apóstolo Paulo aqui, não prego outra coisa, não prego sabedoria, mas prego a mensagem da cruz de Cristo. Nessa cruz é onde você nasce de novo. Aos pés dessa cruz é onde nós nos nivelamos. Aqui na igreja pode ter carrinheiro, mas pode ter milionário também, por que não? Só que aqui na cruz, ao pé da cruz de Cristo, aqui, diante de Deus, nós descemos lá do nosso patamar. Isso não conta. Isso não conta. Se você observar um pouquinho, você vai perceber que nós temos um tesouro escondido. Nós temos um tesouro. E esse tesouro foi alcançado na cruz do Calvário. Tem uma história, aliás, uma parábola, que Jesus falou a respeito do homem que achou um campo, achou um tesouro. Ele achou um tesouro. E eu acho que você também achou um tesouro. Se você está aqui, é porque Deus te mostrou um tesouro. Um tesouro que não pode ser abalado. Um tesouro que não tem preço. Como é que aconteceu? O homem achou o tesouro, foi lá, pegou o tesouro e levou para ele? Não. Ele levou, Adílice? Levou o tesouro? Ou voltou, vendeu tudo quanto tinha e foi lá e comprou o campo. Deixou o tesouro lá e foi lá e comprou o campo. O teu tesouro não é aqui. Aqui, os ladrões roubam. Se você pegar o tesouro de lá e trouxer para você, os ladrões roubam. A ferrugem é capaz de levar ela para si. É um tesouro especial. Um tesouro que não pode ser abalado. Dá licença. Um tesouro especial. Comprado, não o tesouro, comprado o campo. Não tem ninguém aqui que vai nem acreditar no que eu vou contar. Posso contar? Acho que devo, né? Falando em tesouro, 1952, nós mudamos para Maringá. Maringá tinha 6 anos de idade. Era uma cidade nova. Tem uma avenida lá chamada Avenida Riachuelo. Sai lá da igreja São José e desce, né, para quem vai daqui para lá, à esquerda. Nós morávamos mais ou menos a 300 metros. Uma quadra e meia de diferença de um local. Avenida de duas pistas. Lá era cidade nova, né? Avenida de 2 pistas. Um dia de chuva, um horário desse mais ou menos, escurecendo, ninguém observou nada. Uma pessoa, aliás, 2 pessoas, desceram pela avenida com uma picareta e uma pá na mão. Desceram, tinha um toco de peroba. A 300 metros da nossa casa, a pessoa foi lá, cavou, tirou um tesouro, 2 panelas enormes,
e botou num saco de estopa e foi-se embora. Ela achou um tesouro. Ninguém mais achou. Aquela pessoa achou. Isso é verdade. Eu vi a raiz da peroba que fez a curva em torno do balde de moedas. E a pessoa achou o tesouro e viveu. Agora veja bem, Jesus nos dá um tesouro eterno. Não é desse mundo. Mas Jesus, em que pese Filho de Deus, para nos dar esse tesouro, para ser o primogênito entre muitos irmãos, ele entrega a sua vida. Por mim e por você. Ao estar sabendo da sua situação, ao estar sabendo de que ele seria morto, ao estar sabendo que ele seria imolado, que ele seria crucificado, Jesus, por 3 vezes, ele clama ao Pai. Ele estava no fundo do poço. Ele clama ao Pai. Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus se deixou prender. Jesus se deixou amarrar. Jesus se deixou crucificar. E nessa cruz, ou naquela cruz, ganhamos a salvação. Toda a nossa dívida foi paga ali. O inocente Filho de Deus entregou a sua vida. Ele não conheceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Eu não sei se alguém aqui já teve a desdita de pagar uma conta que não era sua. Mas é terrível, é triste. E além do que? Foi colocado sobre Jesus não o seu pecado, mas o pecado de todo o mundo. E dividindo, pegando você a tua parte, os teus pecados, as tuas culpas, os teus erros, foram colocados em cima de Jesus. E ele vai descendo, e descendo, e descendo, e chega num ponto que não tem mais o que fazer. E Jesus faz aquela exclamação que todos nós conhecemos. Está consumado. Na cruz de Cristo, onde nós encontramos paz. A cruz de Cristo é um oásis para nós. Tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele sofreu, é alívio para nós. Como é que disse o profeta Isaías? O castigo que lhe traz a paz que estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos cruz, lugar de cura, lugar de libertação, lugar de renovação, lugar de vida nova, lugar de perdão. Quando Jesus está na cruz, ele, que entre as suas palavras, ele usa a melhor terapia que poderia usar. A terapia de cura. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é terapia de cura. Quando nós erramos, quando nós estamos naquela situação terrível, a melhor coisa que temos a ouvir é: você está perdoado.
isso é bom, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, isso não tem preço. Mas veja você que mesmo nessa cruz, Jesus não deixa por isso. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Promessa? Mas o pecador que estava com ele, ele disse, estarás comigo no paraíso. Isso é promessa. Estarás comigo no paraíso. Não é mais promessa, agora é real. É na cruz de Cristo que nós encontramos perdão. É na cruz de Cristo que nós encontramos salvação. É na cruz de Cristo que nós temos esperança. É na cruz de Cristo que nós nos colocamos aos seus pés. Jesus está esperando a minha reação. Jesus está esperando a tua reação quanto a essa mensagem da cruz. Ele quer saber o que é que você vai fazer. Como é que você vai reagir? Ele quer saber o que é que você vai fazer. Que atitude você vai tomar. Como é que você vai reagir diante do sofrimento de Jesus e que você era o culpado. Diante de uma dívida que era tua e que Jesus pagou por você. Ele está aguardando o teu pensamento. Está aguardando a tua atitude. Quando Jesus estava sendo preso, um dos seus apóstolos toma a espada e resolve tomar a defesa de Jesus. E Jesus diz o seguinte: não faças tal. Se eu quisesse, eu poderia pedir ao meu Pai e Ele mandaria, mais de 12 legiões de anjos, anjos poderosos, a meu serviço. Mas eu não vim para isso. Eu não vim para isso. Eu vim para dar a minha vida. Isso era o finalzinho. Isso era o epílogo, porque essa situação vem vindo de longe. Essa situação vem vindo de longe. Vem vindo de uma eternidade. E agora, esses 30 anos que Jesus viveu aqui, os 3 anos que ele viveu em ministério, não é nada mais. É questão de minutos. Ou talvez questão de segundos, se fôssemos dividir dessa forma. Toda a história sagrada é a história do amor de Deus para com seus filhos. Essa é a mensagem da cruz. Deus tem algo maravilhoso para nós. Conquistado por mim, conquistado por você? Não. Conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A mesma decepção daquele homem, daquele judeu russo, com seu filho, Deus pode ter com muitos de nós. Uma bruta cruz no pescoço, pendurada no pescoço. Cantando, orando, levantando a mão. Como será que nós vemos a cruz de Cristo realmente? Olhado realmente? Se Ele nos chamasse para prestar contas, como é que nós faríamos? Qual seria a nossa situação? Qual seria a nossa reação? Precisa ser muito bem pensado. Precisa ser muito bem analisado. E precisa ser tomada uma atitude. Porque a mensagem da cruz é sempre chamada a atenção. É sempre lembrada. Todas as vezes que nós passamos por um lugar e vemos uma cruz, nós lembramos de alguma coisa. A cruz hoje representa a morte. A cruz hoje representa a morte.
Mas a cruz de Cristo representa vida e vida em abundância. É isso que ela quer dizer para nós. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Cruz vazia, sinônimo de vitória, amém? Sinônimo de salvação. Cruz vazia, sinônimo de libertação.